O que acontece quando o ato supremo de acolher um estranho colide de frente com a destruição total de uma cidade? A imagem é, no mínimo, bem intrigante, né? Com certeza. Porque, de um lado, a gente tem a preparação de um banquete maravilhoso, no auge absoluto da paz e da generosidade. E, do outro, logo ali no horizonte próximo, nuvens muito pesadas se formando, trazendo não chuva, mas tipo um fogo devastador. Pois é, um contraste gigante. Exato. Hoje, nós vamos explorar como essas duas realidades extremas estão separadas por apenas algumas páginas de um documento milenar. E o material que temos em mãos para o nosso estudo de hoje é fascinante. Muito. Trata-se de uma análise teológica profunda, a lição 5 de um estudo focado nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Isso mesmo. E a nossa missão, nesta imersão, é mergulhar nesse relato histórico e religioso que coloca lado a lado a mais extrema hospitalidade e o cenário mais absoluto de destruição. Perfeito. Vamos acompanhar a visita de seres celestiais à tenda do patriarca Abraão. Uma negociação cósmica quase inacreditável para salvar uma região e o juízo implacável contra Sodoma e Gomorra, ok? Vamos desvendar isso. Como processar uma narrativa que salta de uma promessa de vida e fertilidade para uma chuva de enxofre num espaço de tempo tão curto? Bom, para entender esse salto, a gente precisa analisar a estrutura dessa narrativa, não como uma simples crônica de ira, sabe? Certo. Mas como um estudo sobre limites. O material de origem apresenta uma tensão muito complexa entre uma ideia de misericórdia infinita, que busca justificar e salvar as pessoas, e uma justiça que, dentro da visão do texto, não pode simplesmente fechar os olhos para uma corrupção sistêmica. É um equilíbrio bem delicado. Exatamente. O relato pinta o retrato de uma divindade que oferece oportunidades de mudança, que dialoga abertamente com a humanidade, mas que, ao mesmo tempo, estabelece uma linha divisória inegociável. Nossa, isso é muito profundo. E o relato nos leva direto ao capítulo 18 de Gênesis. E a cena se abre de um jeito incrivelmente específico. Abraão está lá, sentado à porta da tenda dele. Nos chamados carvalhais de Manhaner. Isso. E o registro antigo frisa que era quando tinha aquecido o dia. Basicamente o sol a pino. Meio-dia em ponto. Para quem nos ouve, vale um detalhe. Carvalhais são bosques de grandes árvores, de carvalhos bem antigos, que ofereciam uma sombra rara ali no deserto. Sim, um refúgio. Mas ainda assim, quem conhece a dinâmica do Antigo Oriente sabe que o meio-dia definitivamente não é o horário do chá para receber visitas, né? Longe disso. O meio-dia, naquela região e naquela época, era pura e simplesmente uma questão de sobrevivência. Como assim? É que a radiação solar no deserto do Oriente Médio é letal. Aquele era o momento do dia consagrado para buscar qualquer sombra que estivesse disponível e parar absolutamente tudo. Quer dizer, ninguém viajava. Ninguém. As rotas comerciais ficavam completamente desertas. A biologia mesmo exigia que o mundo parasse. Caramba! E é exatamente nesse cenário tão inóspito, o momento mais improvável possível para qualquer trânsito humano, que a narrativa insere o elemento divino. A divindade, segundo o relato, escolhe agir fora do relógio biológico ou das conveniências culturais humanas. É quase uma ironia, né? E a reação de Abraão levanta muitas sobrancelhas hoje em dia. Com certeza. Porque, de uma perspectiva moderna, pensemos na cena. Um homem idoso, descansando no calor brutal do deserto e de repente vê 3 estranhos se aproximando. O instinto natural de qualquer pessoa hoje seria se esconder dentro de casa e esperar eles passarem. Fechar as cortinas e fingir que não tem ninguém, né? Exato. Fazer o famoso silêncio estratégico. Para quem nos acompanha, é só fazer uma analogia moderna bem humorada. É como se alguém aparecesse na casa da gente de surpresa num domingo, bem na hora sagrada daquele descanso depois do almoço. Nossa, o terror de muita gente. Pois é. E em vez de se esconder, o que o Abraão faz? O relato conta que ele corre ao encontro deles, se prostra no chão e ainda por cima pede para a esposa, a Sara, amassar pão fresco. Sim, e não para por aí. Não mesmo. Ele vai ao curral abater uma vitela, ele manda preparar um banquete enorme do zero,
sinceramente, isso parece exaustivo e até um pouco fora da realidade. Pode parecer um exagero enorme para nossa mentalidade contemporânea, sabe? Uhum. Mas se a gente analisar a cultura de honra e vergonha do Antigo Oriente Próximo, a hospitalidade não era apenas uma questão de boas maneiras. Era um código moral de vida ou morte. Vida ou morte? Sim, no deserto, negar abrigo a um viajante equivalia, na prática, a uma sentença de morte. Abraão, ao correr na direção deles e oferecer o melhor do seu rebanho, estava demonstrando o nível mais alto de honra possível. Ah, agora faz todo sentido. E o fascinante aqui é como o material fonte usa essa cena cotidiana para construir um palco teológico enorme. Como assim? Bom, enquanto eles desfrutam desse banquete improvisado, os visitantes perguntam por Sara, a esposa de Abraão. E é nesse exato momento de comunhão que eles anunciam que no ano seguinte ela daria à luz um filho. Nossa, uma promessa que aquele casal já esperava por décadas, né? Exato! Só que aí o relato insere uma reação muito humana nesse momento. A Sara ri. Pois é, ela ouve e ri. Ela está lá ouvindo a conversa escondida na entrada da tenda e simplesmente ri por dentro. E olha, é difícil julgar a Sara. Totalmente compreensível. Ela já tinha passado, e muito, da idade fértil. O próprio corpo dela já era um testemunho físico de que aquilo seria biologicamente impossível. As evidências apontavam todas contra. E aí a resposta que vem dos visitantes é uma daquelas frases que ecoam pela história do texto. Eles dizem, há algo difícil para o Senhor. É muito forte. E a forma como a narrativa lida com esse riso é profundamente reveladora sobre o caráter que está sendo atribuído a Deus ali no texto. Por quê? Porque a Sara vacila, né? A incredulidade fala mais alto através desse riso nervoso, silencioso. Contudo, a resposta divina não é de condenação sumária. Não rola um castigo ali na hora. Verdade, Deus não cancela a promessa por causa do riso. Não. A análise teológica que a gente está revisando destaca que há uma compreensão enorme das fragilidades humanas. A divindade enxerga além do riso meio cínico e reconhece as limitações da lógica humana diante do que parece impossível. Ou seja, Deus conhece as nossas quedas e incredulidades momentâneas. Exatamente. Os mensageiros trazem a boa nova no calor sufocante, demonstrando que a graça, dentro desse contexto bíblico, opera independentemente da nossa capacidade inicial de acreditar nela. Lindo isso. Mas essa cena luminosa, ela muda de tom muito rapidamente. A transição é quase cinematográfica. Uma virada brusca. É como se o céu azul do aquele meio-dia simplesmente desabasse. A conversa passa da promessa de uma nova vida, que é o futuro Isaac, por uma revelação assustadora de morte. Sim, o clima pesa de repente. Os visitantes se levantam, olham lá para a direção da planície onde ficam Sodoma e Gomorra, e a narrativa descreve que Deus decide compartilhar com Abraão o plano de varrer aquelas cidades do mapa. Uma decisão drástica. Muito. E a pergunta que fica martelando é a seguinte: por que o Criador do Universo, prestes a executar um juízo cataclísmico, decide parar e explicar seus planos a um nômade no meio do deserto? Essa pausa antes do juízo, ela revela a essência do relacionamento entre o divino e o humano proposto pelo texto. O relato menciona que o clamor contra o pecado imenso de Sodoma e Gomorra tinha subido aos céus. A situação estava fora de controle, então. Totalmente insustentável. No entanto, ao revelar o plano a Abraão, a narrativa invoca um princípio que mais tarde vai aparecer lá nos Salmos. A ideia de que os segredos divinos são compartilhados com aqueles que têm aliança com o Criador. Ah, entendi. A intenção ali não era só passar uma informação para o Abraão, mas envolvê-lo ativamente no processo de justiça, permitindo que ele assumisse o papel de intercessor pela humanidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É a melhor parte. Porque Abraão não ouve a notícia e fica quieto, acenando com a cabeça em submissão. Ele começa a debater, ele se coloca na brecha e, sendo um ser humano de pó e cinza, começa a barganhar com o juiz de toda a terra. É muita ousadia, né? Parece uma defesa cósmica num tribunal. Abraão questiona se Deus vai destruir o justo com o ímpio. E ele propõe um número, 50 justos.
Se houver 50, a cidade é poupada. E Deus responde que sim. Aí Abraão vai descendo. 45, 40, 30, 20. Ele vai esticando a corda, suando frio ali, até chegar a apenas 10 pessoas justas. Uma pechincha literal. Mas por que parar em 10? Qual a lógica dessa contagem regressiva toda? A estrutura dessa barganha é uma obra-prima literária e cultural. No contexto do Antigo Oriente Médio, o número 10 frequentemente representava a unidade básica de uma comunidade funcional. Tem um peso cultural nisso. Tem sim. É o que no judaísmo posterior evoluiria para o conceito de minyan, sabe? Aquele quórum mínimo para uma congregação funcionar. Abraão está basicamente perguntando: se houver pelo menos uma família estendida, inteiramente justa, o Senhor pouparia a cidade por causa deles? Faz sentido. E a cada número, a resposta divina é sempre de concordância. Isso desfaz completamente aquela imagem de um Deus impaciente focado só na punição. O material aponta para o conceito de longanimidade. Longanimidade. Isso. Um termo antigo que significa literalmente ter um ânimo longo, ser paciente e demorar muito antes de reagir com ira. A negociação não mostra um Deus que quer destruir, mas um tão misericordioso que estava disposto a poupar uma cidade inteira, completamente corrompida, por causa de apenas 10 pessoas justas. Mas, bom, se Deus estava disposto a poupar milhares de pessoas por causa de 10 justos, e mesmo assim a cidade virou cinzas, o que havia de tão terrível lá a ponto de não se achar nem esse número mínimo? Essa é a grande tragédia da história. Isso nos leva a olhar direto para o sobrinho de Abraão, o Ló. A constatação de que não havia 10 justos nos obriga a examinar as escolhas de vida que o Ló fez. Sem dúvida. A trajetória do Ló é tipo a espinha dorsal dessa tragédia. O material nos lembra que, uns capítulos antes, quando os rebanhos de Abraão e Ló cresceram demais e começou a dar conflito entre os pastores, o Abraão deixou o sobrinho escolher as terras primeiro. Um gesto bem generoso, por sinal. Sim. E aí o Ló olhou para as campinas do Rio Jordão, que eram super verdes, esteticamente muito belas e economicamente bem promissoras. A decisão dele foi fundamentada exclusivamente no lucro e no conforto material. Ele só viu a grama mais verde. Exato. Ele ignorou deliberadamente o fato de que, como a própria crônica faz questão de destacar, os habitantes daquela região eram grandes pecadores. Eles viviam em profunda iniquidade. E aqui vale uma rápida explicação sobre esse termo iniquidade, que aparece muito no material de origem. Bem lembrado. Iniquidade não é apenas cometer um erro isolado ou quebrar uma regrinha aqui e ali. É uma distorção profunda da moralidade. É uma perversidade estrutural onde a injustiça simplesmente se torna a norma da sociedade. E Ló escolheu morar exatamente no epicentro disso tudo. E esse é exatamente o ponto central da ruína do Ló. Ele tolerou a iniquidade ao redor dele em troca da fertilidade do solo. Tem um contraste literário brilhante aqui, preste atenção. Fala. Abraão estava sentado à porta da sua tenda, num espaço aberto, no calor do meio-dia, e recebeu anjos com um banquete que trouxe vida. Ló, por sua vez, estava sentado à porta da cidade de Sodoma no fim da tarde. Uma vibe bem diferente. Total. Ele recebe os mesmos 2 anjos na casa dele, mas a porta precisa ser trancada às pressas no escuro da noite, porque os homens perversos da cidade inteira cercam o local com intenções violentas. É uma inversão completa, sombria, da hospitalidade do Abraão. Essa cena em frente à casa de Ló é perturbadora demais. Todos os homens de Sodoma cercam a residência, exigindo violentar os visitantes. Inclusive a origem do termo sodomia, né? Sim, vem daí. E a reação de Ló levanta sérios questionamentos. Ele sai, tenta acalmar os vizinhos perversos e, no meio daquele desespero completo, ele chega ao absurdo de oferecer as próprias filhas para a multidão, tentando proteger os hóspedes. É revoltante ler isso hoje. Demais. Como é que um pai pode oferecer as filhas? A gente entende que a hospitalidade era sagrada, mas isso ultrapassa qualquer limite ético. Talvez ele quisesse só ganhar tempo, mas, ainda assim, o que essa atitude desesperada revela sobre a mente do Ló. Revela um dano enorme. É como a gente morar num lugar super perigoso, cheio de criminalidade, só porque o aluguel é barato ou traz um benefício social, sabe?
A conta moral sempre chega e afeta a família inteira. Nossa, essa comparação é cirúrgica. E isso levanta uma questão importante sobre a erosão moral. Como assim erosão moral? O estudo teológico sublinha que a imersão contínua numa cultura corrompida acaba distorcendo a bússola interna de qualquer pessoa. Ló acreditava que poderia morar em Sodoma sem ser afetado pelas práticas de Sodoma. O famoso "eu sei me cuidar". Pois é, mas a concessão lenta, silenciosa ali do dia a dia, cegou o julgamento dele. Ele expôs a família a um ambiente ímpio e chegou num ponto de ruptura quase causando uma tragédia irreparável. A imoralidade era tamanha que a intervenção divina drástica se fez necessária. Os anjos puxam o Ló para dentro e ferem a multidão lá fora de cegueira. E essa cegueira parece ser o grande tema desse momento, né? Não operando só no nível físico, dos olhos. Exatamente. Vai muito além. Quando Ló percebe que a destruição é iminente e que não tem mais jeito, ele corre para avisar os genros, os caras que iam casar com as filhas dele. E adivinha a reação deles? Eles acham que é piada. Eles acham que Ló está contando uma anedota. Eles zombam do aviso de destruição. Eles estavam tão adaptados àquela cultura tóxica, tão entorpecidos pelo ambiente, que o próprio conceito de juízo ou de limite ético soava como comédia para eles. É muito triste. Quando o senso de certo e errado de uma sociedade se perde, a ponto de um aviso de catástrofe soar como piada, a narrativa nos mostra que o tempo para o arrependimento simplesmente se esgotou. A paciência acabou. A cegueira espiritual dos genros do Ló é o sintoma final. A misericórdia tentou agir através do Ló, operou até o último segundo. Teve a barganha do Abraão, o envio dos anjos, a proteção na porta da casa, o aviso final aos familiares. Mas quando a oferta de salvação é recebida com escárnio pela cidade, o desfecho físico e espiritual detalhado no material se torna inevitável. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para as consequências finais sobre os sobreviventes? O cronista detalha que Deus fez chover enxofre e fogo sobre aquelas cidades. Uma aniquilação tão completa que destruiu tudo, inclusive o que nascia da terra. E até hoje o reflexo disso está lá, né? Exato. Um dado histórico e geográfico bem forte é a região do Mar Morto. O solo ali é carregado de enxofre e sal, totalmente improdutivo até hoje. Uma cicatriz geográfica profunda. Fica como um memorial sombrio. E no meio dessa tempestade de fogo, os anjos dão uma instrução claríssima para a fuga de Ló, da esposa e das filhas. Salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Uma ordem direta e simples. Só que a esposa de Ló desobedece. Ela olha para trás, possivelmente para ver as cidades queimando, e o relato afirma que ela se converte numa estátua de sal. Novamente, a gente tem um choque de proporções aqui. É uma cena que marca qualquer leitor. Transformada em sal só por dar uma olhadinha. Sinceramente, punir alguém dessa forma por causa de um simples reflexo de curiosidade ou susto não soa absurdamente desproporcional. Olha, se a gente lesse o relato só como uma punição por um reflexo físico involuntário, sem dúvida alguma seria muito desproporcional. É o que parece num primeiro momento. Sim, mas a análise do material esclarece que não interpreta esse olhar como um mero susto com o barulho da destruição. O ato de olhar para trás nas escrituras antigas carrega um peso enorme de intenção, mostra o alinhamento do coração. Ela se torna uma estátua de sal porque a desobediência foi profunda. Entendi. Não foi só virar o pescoço. Não. A leitura teológica aponta que ela não foi alcançada pelo fogo que caía do céu, mas pereceu porque o coração dela ainda pertencia à cidade corrompida. O corpo dela estava fugindo do perigo, mas a alma estava ancorada nas posses, nas amizades e na vida que ficaram para trás. É uma metáfora literária de um impacto gigante sobre o peso daquilo a que nos apegamos, né? Com certeza. Como servos, a lição destacada pelo estudo é a de não olhar para trás, mas manter o foco nas coisas de cima. Deus é amor, sim, mas também é justiça, descrito em Hebreus 12 como um fogo consumidor. O juízo divino é sem misericórdia,
apenas quando o ser humano rejeita completamente as oportunidades de mudança. Que jornada intensa nós atravessamos nesta análise profunda de hoje, não é? Muito intensa e cheia de camadas. Sim. Partimos da generosidade à sombra dos carvalhais lá no calor do meio-dia, onde o patriarca Abraão recebe uma promessa de vida, e fomos até o céu em chamas sobre a campina de Sodoma e Gomorra. O contraste é contínuo e brilhante. É incrível. De um lado a gente viu a imensa longanimidade divina, aquele tempo dado para a mudança, a paciência de quem aceita a barganha e busca por 10 justos, e do outro, nos deparamos com o limite absoluto inegociável da justiça divina. E a utilidade desse estudo milenar permanece super atual para a gente. O amor de Deus e a severidade do Eterno andam juntos, sabe? Andam lado a lado? As escolhas do Ló delineiam perfeitamente o perigo de tolerar a iniquidade. O ambiente que a gente escolhe tolerar, muitas vezes por causa de uma vantagem financeira, um benefício social, possui essa capacidade silenciosa de moldar o nosso próprio destino. O respeito aos alertas divinos é fundamental, principalmente na nossa era, que é cheia de sobrecarga de informações e muito relativismo moral. Fica o registro de que a tolerância excessiva com a iniquidade cobra um preço alto demais. Para quem está ouvindo, a mensagem do estudo de hoje ecoa bem alto. E antes de encerrarmos o nosso encontro, deixa um pensamento provocativo, para quem nos acompanha poder refletir ao longo da semana. Uma boa reflexão final é sempre bem-vinda. Retomando aquela cicatriz geográfica, o fato de o solo daquela região do Mar Morto permanecer improdutivo, cheio de enxofre até os dias de hoje, funciona como um eco histórico. Diante disso, quais seriam as ruínas silenciosas em nossas próprias vidas contemporâneas? Profundo isso. Quais são as coisas, os hábitos ou os ambientes que servem de monumento àquilo de que nos recusamos a abrir mão e deixar para trás? Fica o questionamento para lembrarmos de que a tempestade no horizonte não precisa ofuscar a promessa de vida, desde que a gente não ancore o coração na cidade errada. Foi um bate-papo incrível. Foi excelente. Uma verdadeira imersão. Um abraço para todos os que nos acompanharam até aqui e até a próxima análise profunda no nosso próximo estudo.